Estamos de volta com o Pauta Especial e vamos continuar nosso papo com a Thelma César, preparadora técnica e diretora da Companhia dos Pés. Na passagem de bloco, lembrei o telespectador que a gente ia falar um pouco mais sobre o grupo em si. Como é que os bailarinos são regimentados, como é o dia a dia, é um dia a dia de escola, aprendizado, como uma companhia comum, como é que é o dia a dia da Companhia dos Pés? Então, nós trabalhamos regularmente, né, durante a semana e fazemos aula técnica corporal, né? A gente faz aula de pilates e a gente faz uma aula que eu ministro, né, que é uma aula minha, vamos dizer assim, que eu reúno partes do meu processo de formação, né? E a gente faz aula de dança popular também agora, né? Fora esses encontros regulares que a gente faz aula e ensaia, né, e cria os espetáculos, a gente também faz viagens de campo, né? A gente vai para festas dançar, né, por conta dessa nossa relação de pesquisa com as danças populares. Então a gente tem ido para vários lugares, para o interior aqui, para Pernambuco, porque em Pernambuco esse contexto da festa ainda acontece bastante, né? Então, basicamente é isso. Ou quando a gente está dançando, E como nós trabalhamos bastante na rua, às vezes nossas aulas, nossas experiências, nossos trabalhos corporais também, às vezes, são na rua, né? Qual é o tipo de festa que interessa vocês fazerem em laboratório? A gente vai para a festa para festar, né? Então a gente vai para a sambada de Maracatu, a gente vai para a sambada de Cavalo Marinho, no Recife, sambada de coco, né? Quando tem apresentações de grupo de folguedo, a gente vai ver, mas aí já é outro contexto, porque é curioso que aqui em Maceió a gente não fala eu vou dançar, eu vou sambar, eu vou brincar, eu vou festar. A gente fala vou assistir, né? Isso por si só já gera uma separação, né? Então, aqui, esse contexto da festa é algo que ainda a gente não tem tanta essa experiência. Mas a gente vai para festar, porque aí isso vai impregnar a gente. Na hora que a gente for para o processo de improvisação, né, isso vai aparecer no corpo, né? Como os bailarinos são regimentados, como é que o trabalho de pesquisa e a criação, talvez, do personagem ou da apresentação? A gente não trabalha com personagem, né? Assim, a maioria dos nossos trabalhos, a gente não se apoia muito, por exemplo, em cenário. O principal é o corpo mesmo, né? E o movimento e o que ele compõe ali de imagens poéticas, né? Então, o trabalho técnico corporal, ele é feito em continuidade, mas também de acordo com cada processo de criação, também tem uma parte que é mais específica em função desse processo de criação, né? Então, a ideia é que eu como diretora, funciono como uma espécie de estimuladora, né, nos processos de improvisação para que surja o material e a partir desse material a gente entra no processo de composição. Em alguns trabalhos, a gente improvisa em cena, né? Não é previamente coreografado. São processos dependendo da obra que se vai construir e do momento de pesquisa da companhia, né? A companhia adotou, assim, então, a rua como laboratório e palco de apresentação, ou ela dentro do seu repertório, ainda lembra do espaço cênico do teatro, da iluminação, da sapatilha? Sapatilha a gente não tem usado, mas quem sabe em algum processo a gente vai usar. Mas a rua, nós temos um projeto que se chama Poética da Cidade, né, que ele começou em 2008, que faz parte dessa nossa relação, né, da dança com o ambiente e a cultura. Então, a gente desenvolveu esse projeto de 2008 a 2010 e agora a gente está retomando ele. É um trabalho que não sou eu que estou dirigindo, é um outro integrante da companhia, que é o Reginaldo Oliveira, que chama Nuvens Enraizadas, né? Que a gente fez a primeira apresentação ontem. E essa relação com a rua é um projeto paralelo e que às vezes ele acaba amadurecendo e levando para o palco, como foi o caso desse último espetáculo Dança Baixa, né? Que ele começou num processo que se chamava Encontros, que era um trabalho na rua,
E à medida que a gente foi amadurecendo o trabalho, outras questões foram vindo, foi pedindo um recinto mais fechado, né? E quando eu digo que a gente não se apoia no cenário, no figurino e tal, não quer dizer que a gente não use o palco, não nos interessa pelo palco, muito pelo contrário, e a gente usa a iluminação, né? Mas assim, que o centro do trabalho é o corpo e o movimento, né? Aí, paralelamente, vem a música, vem o cenário, vem o figurino, se tiver, mas de um modo geral, o centro é o corpo. É o corpo que vai comunicar o que a gente está querendo comunicar, né? Como é que vocês valorizam o corpo, se é ele que vai dar a tônica do espetáculo, se ele precisa ser vestido, né? Qual é o elemento do figurino que ele seria um elemento rico na forma de você expressar aquele movimento? Malha, toda hora malha ou usa outros elementos? Olha, normalmente a nossa dança tem uma busca assim, de gerar uma certa empatia sinestésica com o espectador. Então, de uma maneira geral, a gente usa roupas muito próximas ao cotidiano, né? Porque tem uma tendência a querer que as pessoas se vejam ali, né? Às vezes nu. Nesse último trabalho, a gente inicia o trabalho, a gente começa o trabalho nu, né? Porque esse trabalho quer comunicar, quer explicitar essa relação consigo mesmo, então a nudez faz parte do sentido da obra. Mas de uma maneira geral, claro que isso depende do trabalho, mas de uma maneira geral a gente usa figurinos muito próximos ao cotidiano. O nu no palco, ele às vezes não é muito compreendido, né? Tem um espetáculo de São Paulo que está fazendo uma turnê nacional, né? Em que as pessoas são todas nuas, né? E é uma coreografia que está recebendo muita crítica, né? Vocês parecem não ter muito medo, né? Da abstração e do sentimento que dá ao público, principalmente o público na rua, porque quando você paga o ingresso, você recebe um convite e vai para um espaço de teatro, me parece que a sua compreensão é um pouco fechada dentro daquele recinto. Mas quando vai à rua, e me parece que é a tônica da companhia, o nu pode ser agressivo, como pode não ser, né? Nós não tivemos nenhuma experiência de dançar nu na rua, né? Essa questão ainda não nos interessou. E até porque tem uma questão de ordem legal, né? Você não pode ir para dançar na rua, dá um trabalho que vocês não fazem ideia, assim, de licença na prefeitura e etc. A nudez nesse trabalho, dança baixa, tem um sentido muito claro para a gente, né? A gente não tem medo do corpo. Se eu trabalhar com dança e tiver medo do corpo, né? Se eu alimentar tabu sobre o corpo, para mim não existe muita coerência, assim. Eu acho que o corpo, de uma maneira geral, na sociedade está muito aprisionado, né? E o corpo das crianças já está sendo cerceado muito cedo, né? Criança que pula, brinca e corre, hoje em dia, é mal educada, não é? Então, assim, as cidades, existem vários estudos mostrando esse cerceamento sobre o corpo, né? Nos ambientes urbanos, né? Como que o ambiente urbano propicia liberdade ao corpo, né? Por exemplo, se você estiver cansado numa fila de banco e sentar no chão, as pessoas vão te olhar com péssimos olhos, concorda? O que há de errado, se eu não estou interferindo sobre o outro, né, em sentar no chão? Se as minhas pernas doem, a fila está demorando e meu corpo está pedindo para eu sentar no chão, né? Então, acho que esse estranhamento sobre o corpo é algo para se refletir. Acho que, de alguma maneira, no nosso trabalho, a gente provoca um pouco isso, né? Quantas pessoas se tocam quando vai tomar banho, né? Então, acho que são várias questões. Ambiente fechado, né? Inclusive. O banho. Íntimo, pois é. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para se pensar sobre esse tabu sobre o corpo, porque é uma questão tão antiga, né? E, no entanto, nós escutamos coisas maravilhosas, por exemplo, de uma mãe, porque nós colocamos censura no espetáculo, e uma mãe, por conta da nudez, porque legalmente precisamos fazer isso, e uma mãe levou sua filha de 9 anos e, quando terminou o espetáculo, ela veio nos agradecer a oportunidade de ter propiciado à filha essa possibilidade de ver a nudez de uma maneira tão bonita. E a filha dela, de 9 anos, estava vendo ali 2 homens e uma mulher completamente nus na frente dela. Então, assim, eu acho que depende tudo
precisa ser contextualizado, né? Não se pode ver a coisa só por um fragmento. Você falou agora há pouco das dificuldades de se montar um espetáculo e levá-lo até a rua, né? Mostrar às pessoas. Me parece que não é um problema de vocês o financiamento dos espetáculos, porque vocês participam de prêmios, né? E são contemplados. Há um segredo, uma maneira de abordar, de escrever o projeto, a história do grupo. Por que vocês recebem tantos prêmios e montam tantos espetáculos? Bom, acho que essa é uma pergunta que talvez os curadores saibam responder melhor que eu. Eu acho assim, que eu tenho uma trajetória, não é? Eu tenho uma trajetória, eu tenho um currículo, eu acho que devo escrever os trabalhos, os projetos com clareza suficiente, né? Cada projeto que a gente faz, a gente se esmera muito em enviar um relatório muito bem feito, né? A cada final de processo, né? Então, acho que isso conta, né? Nós trabalhamos e mostramos o resultado do trabalho, não é? Mas, no entanto, assim, esses prêmios, esses editais, eles têm sido fundamentais para a continuidade da nossa pesquisa, com certeza. Mas, por exemplo, eles nos subsidiam uma coisa fundamental, que é um espaço para trabalhar, né? A Companhia dos Pés, por exemplo, agora está sem espaço. Nós não temos espaço para trabalhar, né? Então, assim, não é fácil. Não é porque a gente está ganhando editais que está tudo maravilhoso, né? É labuta. Enfim, eu acho que eu confio na qualidade do meu trabalho, na consistência dele, não é? Acho que o retorno vem. Vamos falar mais um pouco da última coreografia, ou do último trabalho, né? Que está aí, vamos dizer, em cartaz, porque é difícil falar assim, está em cartaz, porque isso remete muito assim ao teatro, né? Ao cinema, né? Enfim, que já está lá estampado. Mas vamos falar um pouco sobre o último espetáculo, a experiência do início dessa semana já. Nuvens Enraizadas. Então, Nuvens Enraizadas é um trabalho que está sendo dirigido pelo Reginaldo Oliveira, que é um dos bailarinos da companhia, né? É um trabalho que, de certa maneira, dá prosseguimento a uma questão desse espetáculo anterior, que é Dança Baixa, que é a relação com o tempo, né? O tempo, como eu estava falando do cerceamento sobre o corpo, que tempo você dá para tocar seu corpo, né? Sentir. Então, esse trabalho, ele propõe uma interferência no tempo da mobilidade urbana, né? Então, a gente dança no centro da cidade, às vezes a gente fica simplesmente parado em um determinado lugar muito turbulento, às vezes a gente se movimenta muito lento e suavemente, né? A gente quer falar desse tempo da delicadeza, desse tempo da escuta, do tempo para estar com você, estar com o outro, né? Valorizar essa sensibilidade, essa delicadeza, a pausa, a respiração. Um pouco do que a gente está precisando nesses tempos de terror, né? Muito obrigado pela entrevista, então. Obrigada a você. O Pauta Especial está terminando, mas amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, às 7 horas tem reprise. Até lá.